18 horas, 8 minutos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Presença do Dr. Paulo de Argolo Mendes, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o secretário de Administração de Porto Alegre, Paulo Guimarães, a deputada Ana Ortiz, o nosso reitor da FACINEP, Dr. Faustino Júnior, o nosso deputado estadual, colega de Ana Ortiz, Thiago Simon. Prazer tê-los aqui num dia histórico, né? Com a posse de Michel Temer na presidência da República, que, no meu entender, não tem um caráter provisório, é definitivo, né? Que ninguém vai imaginar que vai reverter a situação de Dilma Rousseff no Senado da República. Depois nós vamos debater sobre o assunto, mas antes nós temos que ir às informações do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz a diferença? Porque onde tem uma RT tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou o serviço, que ganha mais segurança, e também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Agronomia, de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Vamos também à boa notícia do dia para o nosso CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Digitalização de processos. A Prefeitura de Dourados deu um passo à frente. Lá no Mato Grosso do Sul, ela entrou com uma proposta para atender melhor e promover o desenvolvimento de projetos de parcelamento do solo. A partir de agora, os projetos serão apresentados de forma 100% digital. A Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento lançou um sistema que está sendo apresentado para 190 arquitetos, engenheiros e estudantes da área. O evento também serve para entrega do Manual de Aprovação de Projetos do ano de 2016, que orienta sobre as normas e procedimentos digitais para a apresentação dos projetos de arquitetura e engenharia. O sistema vai diminuir o custo público. Deus queira que aqui a Secretaria de Administração de Porto Alegre implante um sistema semelhante. Não esquecendo que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar ainda mais. Por isso, nesta época do ano, em que as contas parecem acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções no crédito pessoal e empresarial, com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. Vamos agora, doutor Argolo, para o quadro de saúde aqui, no nosso Pampa Debates, com o doutor Gilberto Schwartzman, nosso titular em Oncologia do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e membro da Academia Brasileira de Medicina e vice da Academia Rio Grandense de Medicina. Doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em câncer. Quando eu conto aos meus alunos da faculdade que um dos presentes que eu me dei ao fazer 50 anos de idade foi uma colonoscopia, eles acham graça. Pois é verdade. Esse exame enxerga o intestino por dentro e pode detectar lesões totalmente curáveis, evitando muitas mortes por câncer. Por que razão eu me dei uma colonoscopia de presente de aniversário? Simples, porque eu adoro viver e quero viver por muitos e muitos anos. Você já fez 50 anos de idade? Procure o seu médico e discute esse assunto com ele. Aposto que ele irá concordar comigo. Fazendo selfie no programa, deputado. Pô, chega o nosso Marcelo Van Hatten, lá do lado do Michel Temer, mas que isso? Tu disse, tira uma com eles. Ele tem um parentesco aí, o deputado Thiago Simon, com o Michel Temer? Que eu saiba. Como é que ele conseguiu aquele lugar? Tudo tem um propósito, né? Qual é o propósito? Eu sei qual é. Não, eu quero que você me diga qual é o propósito. Eu sei. Eu acho que vou fazer uma especulação. Talvez fosse interessante ter uma jovialidade, alguém cercando o presidente no momento da posse, para dar uma imagem. Pô, então era melhor botar a esposa dele, a doutora Marcela, do lado. Bondade de 10 a 0, né? Maior imagem que jovialidade. Mas qual seria o interesse do deputado Marcelo Van Hatten que está do lado ali? Consigo entender ainda. Qual é o partido, Marcelo? PP. Ou está pleiteando alguma coisa, né? Alguma estatal, alguma coisa, a gente não sabe. Mas não tem chance.
Não esquece, o objetivo é outro. O Mauro Pereira, aliás, no Senado ele apareceu mais que os senadores, ele estava em todas. Os senadores apareceram uma vez, ele estava em todas. Bom, cada um, cada qual. O que vocês acharam primeiro da demissão legítima de Dilma Rousseff? Sua saída do Planalto foi em alto estilo, deixou a desejar. As duas falas, a interna do Palácio e a externa, que foi praticamente a mesma. Qual é a avaliação dos senhores aqui? Eu acho que a votação do Senado, com 55 senadores pedindo a cassação, pelo menos o andamento do processo da temporária mostra que, como a gente comentava antes do início do programa, é irrevogável a saída da presidente Dilma. Agora, realmente, há um consenso, 2/3, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, há um consenso, para mim, claro, de que há uma governabilidade latente para o Michel Temer. Ele tem apoio amplo. Mas antes de chegar no Michel, eu gostaria de saber, deputado, a saída foi a pergunta que eu fiz. A saída dela foi uma saída digna? Os pronunciamentos dela, os dois que foram praticamente iguais, o que vocês acharam? Primeiro da saída dela. Assim, talvez eu não faça tanto uma análise dos pronunciamentos dela, mas a saída num sentido político, né? Eu acho que era inevitável. Era um governo que não tinha, Paulo, nenhum... Não, mas a saída, a retirada, a decisão que tomada, a gente já debateu várias vezes. Ela se retirou dignamente do Palácio, ela disse o que tinha que dizer, o que tinha que ser dito, na visão de vocês? Eu acho que ou ela de novo bateu nas mesmas teclas? É isso que eu ia falar. Equivocada, é isso? Ela podia falar. Eu ouvi os dois pronunciamentos, tanto que ela fez do lado de dentro quanto fez do lado de fora. E eu não sei como é que as pessoas conseguem sempre dizer a mesma coisa, achando que quem está do lado de cá não está entendendo. E o discurso do, vocês entregaram o governo, este homem que está pegando o governo, o golpe, enfim, isso não, a população não acredita mais, sendo que a Dilma escolheu o Michel. Ela escolheu o Temer para vice dela e não foi agora na eleição de 2014, porque ele já era vice-presidente. Parece que isso não existiu. Parece que a história assumiu. As imagens afirmativas do Michel Temer, dizendo que era indissolúvel a união do PMDB com o PT, que ele estava ao lado de uma presidente em que a fidelidade era preponderante nos anos de governo, e por aí se sucedeu. Minha mãe diria: não há nada como um dia após o outro. Não há nada como um dia após o outro, mas eu acho que a gente vai lá e jura. E não dura, eu concordo, só que a gente assume, né? Diz, olha, eu errei, eu acho que falta um pouco de reconhecimento do erro, falta o reconhecimento do erro. Acho que tu pode errar, nós somos humanos. Ela teria sido melhor renunciada. Recitando um mantra ali, foi um golpe, não sei o quê, aí tu diz, não, foi um golpe, e a outra, assim, pegaram o sujeito roubando, dizendo, todas as doações do PT foram legais e reconhecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. É de que vem cá e outro ladrão aí do partido de vocês que estava com a mão na massa quando foi perto. Todas as doações recebidas pelo PT foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral. Vem cá e o safado que botou o dinheiro não sei aonde. Todas as doações recebidas pelo PT foram registradas. E outras coisas estão tirando a Dilma porque ela é mulher. O WhatsApp eu divulguei 99776994, 99776994. Agora nós temos o WhatsApp do programa, onde foi uma loucura. O Mário Ribeiro do Comacom, boa noite, parabéns pelo programa inteligente e um programa para os gaúchos, que discute o panorama da política. Queria deixar perguntas aos integrantes. Qual é a saída de Dilma? Quanto tempo os senhores estão prognosticando para ver resultado na mudança? 1 mês, 2, 3? Com que resultado o Temer vai conseguir se manter no poder? Eu acho, Paulo Sérgio, assim, a Dilma, o discurso da presidente Dilma tem sido o mesmo. Ela, porque eu fiz 54 milhões de votos, porque isso é um golpe, em país nenhum isso ocorre, porque a democracia não pode permitir isso. Só que é o que se falou aqui, eu acho, Paulo Sérgio, que já está cansativo esse assunto. Ela pediu por demais isso. Eu acho que isso...
ela fez por merecer, porque fizeram tanto, criou-se tanta confusão nesse governo de toda a ordem, que não tinha outra saída, né, professor? Tanto é que o Senado fez 2/3, né, Simão? E mandou o presidente embora. Isso, no meu entendimento, não é golpe, é totalmente democrático. É que, na verdade, o ministro do STF, o Dias Toffoli, foi claro no depoimento dele há uns 3 semanas atrás. Não se trata de golpe. Não. O processo de impeachment é um processo político. Como não importa? Aí vai dizer que agora, se tivesse no PT, tu diria a mesma coisa. Não sei, não sei. Não, os júris experientes. Mas é interessante, eu acho que ela teria que ter mudado o rumo do discurso dela. Ela foi para um lado que eu acho que foi digno. Não é o discurso dela. Que, aliás, é o seguinte, porque aliás, era a recomendação do Lula. Discurso praticamente irrevogável. Porque não existe a menor chance de defesa. Com certeza. Está tão exposto, não é? A organização criminosa foi tão exposta, foi tão latente, o Brasil inteiro viu tudo o que aconteceu, que não tinha como se defender. Nós vimos ali no plenário da Assembleia, fizemos inúmeros debates, a questão das gravações do Lula, a obstrução de justiça, onde a presidente ameaçava dar um termo de posse em caso de necessidade, doutor Paulo, para um presidente na iminência de receber o mandado de prisão. Sim. Não é? A delação do ex-líder do governo, que praticamente desnudou o esquema. Em nenhum momento o PT fez nenhuma defesa, ou seja, o golpe é um discurso para tentar defender o indefensável. Mas é lógico. Entende? Mas eu acho que a questão de se desculpar também da sociedade brasileira faltou. Faltou, acho que, um momento de reflexão. Que, aliás, foi recomendação do Lula. O Lula disse, olha, acho mas que essa a presidente... O Lula que se afastou dela hoje, né? O Paulo Sérgio perguntou por que a presidente da República tem que vir para a TV também é e dizer assim, para todo mundo. É assim, nós mentimos na eleição, nós dissemos coisas que não... Um de cada vez. Paulo Sérgio perguntou antes no começo por que o deputado está do lado, o deputado Marcel está do lado do Michel. E por que o ex-presidente Lula não estava do lado da presidente Dilma durante as manifestações? Nem eu gostaria. Quando a ex-presidente, né, a presidente Dilma diz que ela fez 50 e tantos milhões de votos, isso não é uma verdade para se dizer o maior partido do Brasil hoje. O Michel Temer arrebanhou milhões de votos para ela, milhões, porque o PMDB está organizado em todo o interior do Brasil. Está aqui um deputado que pode dizer isso. Não é uma verdade. A terra do Michel Temer é São Paulo. Ele levou uma lavada em São Paulo fantástica. O Michel Temer é outro. Mas o PMDB é estruturado, Paulo Sérgio. Ele fez 60 mil votos, se elegeu com as calças na mão. Paulo Sérgio, o PMDB é estruturado em todo o Brasil, do Guaiapoca ao Chuí, não é assim. O problema da 4 milhões dela. Ela vinha com aquela conversa de novo de presidenta, e salientar presidenta. Pô, mas vem cá, ela já começou a administração dela. É uma arrogância incrível. Esse presidenta é pernóstico, uma expressão pernóstica. Só para colocar assim, ó, essa incapacidade de autocrítica, ela vai muito além. O PT é um partido que tem um fundamento ideológico, né? Então, ele, na verdade, ele cria um discurso homogêneo e toda a sua máquina política fala a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, o mensalão foi a mesma coisa. O Brasil inteiro viu que existiu o mensalão. Teve o julgamento do mensalão. Teve um processo, devido processo legal. Foi todo mundo preso, o chefe da Casa Civil, o presidente do partido, o tesoureiro do partido. O Brasil inteiro viu que tinha o mensalão, comprava voto do Congresso, com dinheiro vivo, comprava as bancadas. O Lula foi para a TV e disse o quê? Pediu desculpa, nação. Eu quero pedir desculpa porque o mensalão existiu, mas eu não sabia. Passou um ano, o que ele disse? Ele tinha dito, fui enganado, não sei o que, peço desculpa. Depois ele voltou atrás, o mensalão não existiu. Você fala com o PT hoje, com o presidente do PT do Rio Grande do Sul, não existiu o mensalão. Então, a estratégia do PT, ele tem um olhar de percurso histórico, não é? Então, no futuro, ele vai querer desconstruir essa realidade para dizer que não existiu. O Matheus de Passo Fundo está perguntando se a presença do Osmar Terra poderá ajudar na renegociação da dívida do Estado. Pelo WhatsApp aqui. Eu acho que a renegociação da dívida, Paulo, ela depende de um momento anterior, porque como foi dito aqui, o Brasil vive um momento agudo, não é? Nós tivemos uma irresponsabilidade fiscal no Brasil sem precedentes,
não é, que gerou essa crise econômica, essa recessão. O Brasil hoje, o mundo inteiro vive um ambiente de estabilidade econômica, de crescimento, não é? E o Brasil vive uma recessão de 2 anos que vai dar quase menos 10%, ou seja, nós vamos ter uma década perdida. Por óbvio que, no primeiro momento, a figura do Meirelles e a estabilidade política que nós esperamos que o novo presidente Temer possa oferecer... Tudo começa pelo Meirelles, hein? Exato. Essa credibilidade... Foi quem salvou o governo Lula. O Brasil perdeu 2 graus, não é, de investimento. E hoje é o grau especulativo, é o papel lixo. Isso levou a Selic a 14%, a dívida pública está a 70% do PIB, nós pagamos 40 bilhões de reais por mês de juros, fruto dessa desordem, não é? Então, num primeiro momento, Paulo, o que eu vejo? Nós precisamos recuperar a credibilidade no mercado internacional. 48% da arrecadação da União vai para pagamento de juros. Exatamente. Então, a partir dessa credibilidade do Meirelles, não é? De uma estabilidade política que a gente possa alcançar, consequentemente, no segundo momento, eu tenho certeza que é um compromisso do ex-presidente Temer de trabalhar a questão da renegociação. Do ex-presidente Temer? O atual presidente. O presidente do PTB agora. Tá bom. Ainda o presidente do PTB está licenciado. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira, quero aproveitar este momento para dizer que estou confiante em nosso país e que este momento deve ser esquecido. Todas as brigas políticos partidárias. E juntos vamos apoiar nosso presidente na reestruturação do nosso querido Brasil. Boa. Sem dúvida, o ministro Osmar Terra, Eliseu Padilha, o Ronaldo Nogueira do PTB, grande deputado, figura, eles vão ajudar muito o Rio Grande do Sul a tentar nessa... Aliás, o Ronaldo Nogueira veio do Zambiase, o Sérgio Zambiase. Zambiase contou toda a história dele para nós hoje. O deputado Ronaldo Nogueira é um jovem deputado, né? Vamos dizer assim, o nosso Fábio Medina Osório, muito bom também, muito boa escolha. Advogado da IEDA, né? Advogado da IEDA e agora advogado... Agora que tu falou da IEDA, eu queria comentar uma questão também que estão colocando, que é, estão tirando a Dilma, que a gente escuta, estão tirando a Dilma porque é mulher. E eu não sei se os senhores ouviram isso, mas eu ouvi bastante. A discussão da não ter ministra mulher chegou depois, mas estão tirando a Dilma porque ela é mulher do governo. E aí eu acho que é tu tentar achar pelo em ovo, sabe? De tu dizer, gente, não existe isso. Todo o conjunto, mas o velho discurso do golpe também vem com mais esse elemento, né? De tentar distorcer e colocar aí eu te pergunto. Que tem a questão do gênero envolvida também. Aí eu pergunto. A primeira presidenta, como ela gosta de ressaltar, mulher do Brasil. Eu fui a primeira presidenta. E quando foi o impeachment do Collor, não era golpe? Não era. Esse discurso porque eles estavam... Acabou. É chato isso. Por isso que eu digo, ele foi um discurso muito batido e que a própria população ouvia e dizia, não, para aí. Os únicos que aceitaram são militares. O golpe era justamente fazer uma agitação das massas, provocar que o povo fosse à rua, que o MST fizesse movimentações. Deixa o Faustino falar, por favor. E parece que o objetivo era esse, era promover uma agitação das massas, com o nosso Lemenegra mestre, que é o Lula, né? O povo vai à rua, pega sua bandeira, vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta. O PT perdeu a base social. A verdade é que o PT não tem povo mais. O PT tem uma máquina política sindicalizada, as estruturas movidas a dinheiro público, mas povo o PT não tem mais. Acabou o dinheiro para o MST. Olha, tivemos no outro dia MST... Doutor Faustino, o que nós imaginamos? Que teríamos o melhor 1º de maio, já que era a mobilização das massas, o 1º de maio unido à revolta pelo golpe. Foi o mais fajuto 1º de maio que eu já vi. Essa do povo nas ruas é pífia, ó. E o anúncio do aumento no Bolsa Família ainda, né? Agora, o emprego, que é o que a gente quer saber no 1º de maio, que é o dia do trabalhador, crescendo, o desemprego crescendo cada vez mais. Estamos com 11 milhões de desempregados. E aí no dia 1º de maio, qual é o anúncio? Acaba as obras em relação à Ponte do Guaíba.
centenas de desempregados. GM, centenas de desempregados. Frigorífico Minuano, outras centenas de desempregados. Agora a Marco Polo também em seguida anunciou. E ao mesmo tempo, não, acho que a gente tem que passar um reajuste para o Bolsa Família, tentando, eu acho que naquela última ânsia de dizer, é o meu último respiro, que alguém... De fazer contas para o Temer que pagar. alguém venha, além de fazer conta, como o ex-governador deixou para o Sartori, tanto de contas para pagar, e hoje o governo do estado tem que tomar ações importantes que o reflexo não vão vir agora, mas com certeza a longo prazo. Acrescentar ali uma questão importante que você está falando, porque no caso dessa herança do Sartori, que pegou um governo passado que também teve um nível de responsabilidade fiscal altíssimo, com endividamento, aumento de despesa, aumento de reajustes que seguiriam muito acima da inflação para o outro governo pagar, para o governo do Sartori. Isso explodiu na mão do Sartori lá pela metade do ano, né? E inclusive com essa questão da folha. Já se cogita, inclusive, dificuldades do próprio pagamento da folha da União até o fim do ano. Não é? São questões que estão na pauta. Eu acho que seria muito importante se o Meirelles fizesse um balanço da situação econômica, financeira que está recebendo esse governo do PT. Tem que abrir a caixa preta e mostrar para o O país. bom é que não é o neófito muita coisa assumindo, né? maquiada. O Meirelles já conhece o governo, que vem do PT, né? Ele conhece porque esteve lá. É um perito. Olha, continua chegando a infinidade de imagens. O Collor sacou até nossa poupança, o Geraldo dizendo aqui. E ontem silêncio. Todo mundo queria ouvir o Collor. E todo mundo viu. Sem nenhuma novidade. Fazer uma observação de repente. Não, é que era uma questão... Mas desabafo tem que fazer nós, o povo. Ele disse, a história me deu essa oportunidade. Doutor. Não, eu só ia fazer uma observação. Agora parece que o Meirelles virou uma divindade, né? O Meirelles é um cara com origem nos bancos, né? Esses, para quem nós estamos devendo 48% da arrecadação, veio do governo Lula, quer dizer, não é nenhum anjo e tem compromissos... Palocci, né, pelo menos. Melhor que o Palocci. E compromissos com o capital, com o sistema financeiro. Foi quem salvou o governo Lula, foi o Henrique Meirelles. Por favor, o senhor pode ler um desses WhatsApps aqui? Olha, chegando infinidade, não para aqui. Leia esse para nós. Parabeniza pelo programa o telespectador Adriano Landim e ainda coloca, está linda a deputada Anne Ortiz. Embeleza a bancada. Segurei um pouco agora. Obrigada. Amor, vocês enfeiam a bancada, tá? São meus óculos. São meus óculos, obrigada. Eu pensei que a minha função aqui era embelezar essa bancada. Foi... Mas, os deputados e senadores... Vai ler de uma mulher aqui também uma mensagem. Mais o PT no governo, mas será que os mesmos vão dar todo este apoio ao Temer? Claro que vão dar, não tem nem dúvidas. E agora também acho que a gente não tem que ficar esperando milagres do Temer, né? Ele está recebendo um país falido, com desemprego, com crescimento negativo. Se ele conseguir mal equilibrar o rabo, uma oposição ferrenha... Não, ele já pega com a inflação controlada, porque já está controlada em função de toda a crise, ninguém consome, então está controlada. Já tem um crescimento, que partindo do marco em relação do zero, já tem crescimento. Então ele já leva vantagem nisso aí. Dilon Camilo, esse dia ficará na história como aquele onde a lei, a Constituição, especialmente o voto do povo, foram colocados na lata do lixo. Está dizendo Dilon Camilo aqui. Só tem que, eu acho que, chamar atenção também, porque muitos falam, porque muitos ministros do Temer foram ministros da Dilma e do Lula. E então vai continuar o mesmo padrão de governo? Não. Agora, é só uma questão que tem que chamar atenção. Eles estão vigiados como nunca. Olha aqui, a sociedade nunca falou tanto em política, Simão, como tem falado agora. Os jovens, os idosos, claro que é o lado positivo. A sociedade está de olho. A imprensa está com o faro mais aguçado, o Ministério Público, a Justiça Federal. Olha, menos ministérios, menos ministérios, mais notáveis, mais pessoas acima de qualquer suspeita, e não tivesse indiciados eu também esperava isso do Lava Jato. E mais. Eu acho que ele começa com 3 pontos fortemente negativos. E mais, doutor Orgone, eu esperava isso e o Temer tinha como fazer isso, como reduzir. Porque a população está favorável, não a ele, mas ao processo que está acontecendo. Ele podia ter chamado os partidos e ter dito, olha, vou reduzir os ministérios, vocês vão ter menos ministros,
porque a população me apoia. Exato. Mas por isso que vai ser assim. A população apoia a troca do comando do governo. Eu acho que quem saiu às ruas não queria o Temer, especificamente. Quer que o PT saia de lá porque não dá mais. Porque foi Na realidade, o povo eu não roubei, mas eu deixei roubar. Né? Eu não roubei, mas eu deixei roubar. Eu menti. A presidente Dilma... eleições para corrigir o erro que cometeu. Como diz aqui o Paulo de Santa Maria, governo eleito embaixo de mentira não poderia terminar de outro jeito. Agora... Eu concordo, Paulo Sérgio, mas o que a gente tem que entender, e o Temer poderia ter feito isso. Mas eu acho que tu tá antecipando e tá pessimista. Eu acho que ele vai fazer mudança. Mas ele já nomeou um monte, mas já está nomeado. Os 7 ministros que estão sendo investigados já estão nomeados. Ele já disse o número de ministérios. Ele deveria enfrentar isso e falar assim, vou fazer um governo de transição. Então, partidos políticos, todos... independente de terem feito mais ou menos pelo impeachment... São 7 investigados. Eu vou recuar, porque a população quer isso. Eu quero fazer um complemento para ti. O que acontece? Tu tocasse num ponto central. Para ti não, que é Vossa Excelência também. Tá? Vossa Excelência. Então, eu não aguento mais ouvir Vossa Excelência. Não, deixa eu só para fazer ampliar. Que é uma história bonitinha. Não, vamos por idade, deixa ele fazer o parênteses. Eu só vi uma pessoa dizer assim, me chame de Vossa Excelência, que foi a Jussara Coni. Nós estávamos numa audiência pública, e eu conheço a Jussara há 300 anos, né? E eu estava na audiência, ela estava sentada na plateia, e ela falou lá não sei o que, eu disse assim, mas Jussara não, Vossa Excelência. O Serra também disse para um grupo de médicos. Jussara não, o Serra disse. Deputado. Veja bem, eu acho que a Anne tocou num ponto muito importante, ou seja, mais do que tirar o PT, e realmente o PT foi um ciclo de quase 10 anos entre o Mensalão e o Petrolão, é uma organização criminosa que se instalou, isso gerou uma tensão muito forte no Brasil, mas mais do que tirar o PT, as pessoas querem, a sociedade exige um novo modelo político. Não é? Ou seja, há uma exaustão desse presidencialismo de coalizão que institucionalizou a compra e venda de voto, ou seja, que degradou a política ao extremo. Né? Então, o que acontece? Quando nós elegemos o Temer, e nós esperávamos um ministério diferente, com notáveis, com menos dependência de partido, porque ele vem num momento em que ele tem o apoio unânime da sociedade para que se faça a mudança. O que aconteceu? Em um primeiro momento ele prometeu reduzir o ministério. Daqui a pouco volta atrás. Ia ficar com o mesmo número. Bota um bispo na ciência e tecnologia. Bispo não, pastor. Bispo. De repente gera uma reação da sociedade e pelo menos ele teve a capacidade de entender o recado que as ruas estavam... Mas é que ele demora para entender, né? Porque... Reduziu de novo, aí botou outra pessoa. Tem que ele botou o bispo. Não tirou o bispo. Não, está no desenvolvimento econômico. Continua o bispo. No desenvolvimento econômico. Não, acho que ele queria... Sim, não, desenvolvimento. Só tirou da ciência. Só tirou. Pois é. Então, só para concluir, esse é o cerne da questão, ou seja, não basta... Agora, sabe qual é o nosso desafio? Nosso desafio mesmo, sabe qual é o desafio? O desafio é iniciar um novo processo político, uma mudança de modelo político com velhos políticos. Que é o que está acontecendo no Brasil. David de Gravataí. Boa noite. O doutor Argolo fala sobre o ministro da Fazenda, ele não dá uma opinião sobre o ministro da Saúde. O senhor não está revoltado? Ministro da Saúde, vamos e venhamos, vamos falar claro. Ministro da Saúde é um engenheiro. Escolheram bem. Entre o médico e o engenheiro, o engenheiro de prédio escolheram o engenheiro. Tá? Político de profissão, já foi secretário de Ciência e Tecnologia. Ele é um carreirista, ele não tem nada a ver com a saúde. E ele vai sair do Ministério da Saúde e vai para o Ministério da Pesca. Turismo, da Pesca. O negócio dele é ser ministro, não é entender nada de saúde. Juliano, lá de Carazinho, melhor programa disparado de debates. Paulo Sérgio, tu elucidou bem o sentimento que paira sobre o Congresso Nacional. Você ia falar. Na verdade, eu não quero fazer as vias de advogado do diabo, mas eu consigo compreender o que o Temer está fazendo, indicando esses ministros. Independentemente de eles estarem sendo investigados pela Lava Jato, que é contestável, e isso foi declarado hoje, ontem, na verdade, pela imprensa,
ele está procurando fazer um governo onde ele consiga uma maioria absoluta no Congresso, tanto nas duas casas. Ele precisa, para conseguir fazer as reformas constitucionais, justamente porque o Temer se propôs a modificar, ele está se propondo a encaminhar emendas constitucionais, tanto para reformas nos direitos trabalhistas, quanto também na reforma do sistema de governo e também no nosso sistema partidário. Ele precisa obter 2 terços. Mas o que nós estamos dizendo, o que está se colocando é o seguinte, ó, é que esse modelo político de conquistar a maioria dando cargo é o que o Brasil quer mudar. É isso que quer mudar. Foi exatamente isso, não é, que acabou tornando o nosso Congresso Nacional num grande, mas assim, num enorme balcão de negócios, onde emenda parlamentar, cargo. Então, é isso que precisa mudar. Esse sistema permite exatamente isso que eles chamam de, em nome da governabilidade, fazer essa distribuição de cargos para vários partidos. Agora, é para ontem a mudança do sistema político no Brasil. O presidencialismo, ele fracassou. Eu acho que tem que se mudar logo. Um presidente que mantém todo esse poder, chefe de Estado e chefe de governo, é impossível. Nós temos que ter uma figura do primeiro-ministro de um lado e o presidente de outro. Um chefe de Estado e um chefe de governo. Porque não, ela é terrível. Olha o que tem de poder o presidente da República. Por isso que fez essa máquina toda que está aí. Esse aparelhamento no Brasil, que é loucura, são milhares de cargos, milhares de CCs que estão indo para a rua. E entra também a revisão do Pacto Federativo. Isso aí sem dúvida. Que vai esse dinheiro todo para e não volta, e volta como migalha, volta como... Mas o pior é que o nosso modelo ele não só acumula a chefia de Estado. Ele não só acumula a chefia de Estado com a chefia de governo, porque ele acumula também a chefia da administração. Sim. E aí é que está o grande problema, porque nós não estamos só distribuindo os cargos de primeiro escalão de ministros e assessores, mas diretores de gabinete, coordenações, e só aí são não sei quantos milhares de cargos. 141 mil cargos, eu ouvi falar. Vamos ver se o Temer ajuda a migrar para um parlamentarismo aqui no Brasil. Que eu espero. Eu achei que o bispo estava fora, o bispo está dentro. Parlamentarismo sem a separação da chefia de governo e da chefia da administração não vai resolver. Pode ser eu também concordo, porque... Olha aqui, quem é o ministro da Defesa? Está aqui o Jesse. Me fale do ministro da Defesa ou carreirista. Nunca teve nada com cargo em toda a trajetória política. Bom, mas estava aí, era um comunista, agora o ministro da Defesa. Né? Tem que colocar os nomes aqui, que manda o WhatsApp para o 99776994, coloque o nome no WhatsApp, senão a gente não sabe o que o Jesse colocou. Mas tem muita gente sem colocar o nome aqui. Uma infinidade de e-mails aqui. de WhatsApp. O 12 de maio ficará na história como o dia da infâmia, o dia do golpe parlamentar de Estado. Temer, golpista e traidor, Kleber Dias dizendo. Tem gente revoltada. Unanimidade. Não, porque o golpe é aquilo que eu estava dizendo antes, é o jus esperniano. Claro. E tem tudo, né? Também. Claro, todo mundo tem direito a falar. Nas últimas 5 eleições presidenciais, votei no PT. Acreditei nessa gente que de dia com o povo almoçava arroz e feijão e à noite jantava com empreiteiros regados a champanhe francesa, faziam seus conchavos para saquear o Brasil e perpetuar-se no poder. Muitos dos que estão assumindo são investigados a Lava Jato, justamente por ser do mesmo palanque eleitoral. A quadrilha quebrou no meio. Carlos Eduardo, quadrilha... É muito forte, Carlos Eduardo. Não, é muito forte. E o Carlos Eduardo é um que reconhece que votou no PT e provavelmente hoje ele está muito arrependido de ter feito isso, de ter votado no PT. Eu estava antes discutindo aqui, antes de começar o programa, falando sobre o voto, que tem gente que diz, Anne, que bom, o teu presidente agora assumiu a presidência. Se não, o meu não. Em primeiro lugar que eu votei, o meu voto era para Eduardo Campos, que infelizmente... teve a tragédia, saiu, e a vice da chapa, que era a Marina Silva, assumiu a presidência. Então, eu votei em quem? Na Marina Silva. E o meu vice-presidente, Beto Albuquerque. Então, eu não votei nem na Dilma e nem no Temer, porque quem votou na Dilma, consequentemente, votou sim em Temer. E só recuperando um pouco... Só recuperando um pouco... O PPS, tu sabe? Sim, não sei. E só recuperando um pouco a questão do PMDB, eu acho sim que o PMDB influenciou e ajudou muito nesse 54... É o Não, é o PPS. Mas o PPS é originário de que partido? Quando eu entrei no PPS, fui afiliada do PPS, posso te mostrar. Mas ele veio de onde?
do antigo PCB. Ah, tá. Só pra saber. E vamos continuar essa conversa aqui, vamos continuar. Desde 2004, oposição a este governo populista, que é o governo do PT. Porque é muito fácil pegar e dizer à esquerda, vamos enfiá-los todos dentro do mesmo saco e dizer que apoiam o PT. Teve gente de outros partidos da direita, ou uns que tu pode ter mais afinidade, Paulo Sérgio, que estavam até agora agarrados lá nas tetas do governo, não vou dizer da presidente, porque podem me interpretar errado. Mas do governo, sim. E aí eu quero dizer. Não, tem ministro que saiu do governo e já passou direto para o outro. Nem assinou a carta. Mas eu quero falar só um pouco sobre o PMDB. Isso é fantástico, Isso é sensacional. O PT queria o PMDB junto, porque sabe a máquina que o PMDB tem de votos, que ele está espalhado pelo país inteiro, em quase todos os municípios do interior. Por que não escolheu o PCdoB, por exemplo, que é seu fiel escudeiro, para vice? Que vergonha ser brasileiro, é triste demais. Temer, nem vou botar que colocou aqui, né? Temer e os mesmos ministros sempre, profissionais, Cláudia Montenegro, dizendo aqui. Eu sinceramente, eu achei decepcionante o Ministério do Temer. Sinceramente, achei decepcionante. Eu esperava mais do Temer, esperava do Temer figuras acima de qualquer suspeita, notáveis, grandes técnicos na sua área, gente que não fosse investigada, não manter o ministro do governo anterior no seu próprio... Realmente, eu esperava mais do Temer. Acho que, lamentavelmente, não acho que começa bem. Sabe que eu fico aqui indignado, porque eu não consigo ler e-mails, olha aqui, não para de rodar, eu não consigo ler, porque já rodou. O WhatsApp é muito dinâmico, né? É uma loucura, vocês estão vendo aqui, é isso. Gostasse do ministério do teu partido? Tchê, até só para registrar... E o teu pai, o que está pensando em tudo isso? Só para registrar, a Anne estava fazendo essa menção ao PMDB. O PMDB do Rio Grande do Sul não votou na Dilma, né, nem no Temer. Nós apoiamos o Eduardo Campos e a Marina, e no segundo turno apoiamos o Aécio. Né? Então, houve uma divisão, não é? 46% do partido na convenção já foi contra o apoio a Dilma, ou seja... Inclusive, teu pai foi concorrer, né? Quando deu toda aquela tragédia. Então, na verdade, assim, já havia uma fortíssima resistência por estar vendo, a gente estava acompanhando tudo que estava acontecendo, né? Eu acho que o Ministério, eu concordo com o Dr. Paulo, me parece que há uma insuficiência de lideranças que tenham essa característica, não é? Acima de toda suspeita, fora do jargão tradicional da política e que sejam notáveis no conhecimento, no saber, na atuação das suas áreas de especialidade. Eu acho que nesse sentido houve uma certa lacuna. Há pessoas ali que são muito qualificadas, eu quero citar o Osmar Terra, não é? O Osmar Terra é um quadro político extremamente qualificado, trabalhou na formação do Comunidade Solidária e agora acumula com uma pessoa... Homem de princípios. Exatamente. Então, eu não vou generalizar, né, por óbvio. Eu briguei muito com o Terra, por isso também... me sinto muito à vontade. Uma vez nós participamos de uma audiência pública, eu e o Terra disse assim... muito gentil, né? Diz assim, tem muito prazer de estar aqui nessa bancada com o presidente do sindicato médico, né? E eu disse, brincando para ele, eu tenho muito prazer em estar aqui nessa bancada com o secretário Osmar Terra, porque afinal nós temos lutado as mesmas lutas. Geralmente ele de um lado e eu do outro. A batalha é a mesma. A batalha é a mesma. Só cada um do lado. Mas é o homem sério. Qual é o Ministério do Terra, Thiago? O Ministério do Terra é o desenvolvimento agrário e o desenvolvimento social. Por que ele não está na saúde, engenheiro no agrário, desenvolvimento social? Ele trocou o nome agora, né? Mas eu só queria fazer assim, o que acontece, né? O Temer tem um desafio, que é a credibilidade da economia e conseguir conquistar a estabilidade política, né? É um governo de transição, pega o país num momento de gravíssima crise econômica, de extrema instabilidade política, e eu acho que o desafio dele nesse momento é muito grande. Mas, por outro lado, a única garantia que eu tenho nesse momento são as instituições, a continuidade da Operação Lava Jato, não é? O trabalho do Ministério Público, o trabalho da Justiça Federal, da Polícia Federal e, acima de tudo, a grande conquista
que justamente fez essa mudança de governo, que conquistou esse impeachment, na minha opinião, é o novo patamar de organização da sociedade civil, que hoje ela exerce uma cidadania política e uma vigilância sobre os poderes do Estado, não é? O Congresso Nacional e a Presidência da República. Você vê que as redes sociais têm pautado, não é, cada vez mais a agenda política. Então, esse aspecto, porque assim, nós não vamos esperar que o Estado vá salvar o Brasil, porque o Estado tem sido justamente a fonte dos problemas. Nós queremos um governo sério, não é, que ofereça um projeto de nação, mas quem vai realmente exercer uma fiscalização é a sociedade brasileira, né? E nesse sentido, eu queria fazer um reconhecimento. Tudo isso que nós estamos presenciando nesse momento, né, toda essa conquista da democracia brasileira, que foi remover um governo com corrupção sistêmica e todo esse processo, tudo isso nós devemos a um homem, que é o juiz Sérgio Moro. Nada disso teria acontecido se o juiz Sérgio Moro não tivesse a coragem de enfrentar toda essa estrutura que nós temos aqui. Eu já complementaria, Tiago, com outras figuras também. Eu acho que o Sérgio Moro foi um dos, vamos dizer assim, dos personagens principais disso tudo. Mas lá atrás começou, quem destapou o primeiro cobertor foi Roberto Jefferson, no Mensalão, aonde já abalou o governo petista lá atrás, no início da década de 2000. Posteriormente, poderia se colocar a figura de Joaquim Barbosa. Não dá para botar agora uma coroinha de anjo. Não, mas não é isso que eu estou falando. Mas destapou o governo. Mas eu acho que tem que dar o nome que mudou a história desse processo. Com certeza. Lava Jato. Mas eu acho que não ia ter nada disso se não fosse a Lava Jato. Não, mas eu acho que teve 4 personagens essa queda do governo PT. Começou lá atrás com Roberto Jefferson, depois Joaquim Barbosa mais à frente, também à frente do STF fez um papel fundamental. Depois Moro e Cunha também não pode se deixar. Foi. Só teve impeachment por causa do... Exatamente. Então, vamos ao ponto é um personagem final. também principal no meu entendimento. É verdade, Cunha. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Boa noite, senhores. A bancada, o programa está muito bom. A dona Dilma conseguiu se eleger nas últimas eleições porque abafaram a Lava Jato da Petrobras. Se fosse veiculado, com toda certeza, ela jamais teria sido eleita. Portanto, nada mais justo que esta petralha. Calavo Ferreira, seu ponto final. Doutor Paulo de Argolo Mendes. Pois não. Com engenheiro de chefe agora. Parabéns, era tudo que o senhor queria. Agora bate continência com engenheiro. Essa era a grande aspiração da vida do Paulo, era isso, me ver batendo continência para o engenheiro. Primeiro quero lamentar uma coisa muito triste. A Prefeitura de Porto Alegre fechou o Hospital Parque Belém, internação psiquiátrica. Ora, nós tivemos aqui no PAN 3, onde a Prefeitura de Porto Alegre estava colocando, tinha 14 leitos, e 24 pacientes. 10 pacientes deitados num chão como esse, num chão de cimento, deitados no chão. Eu procurei o presidente do OAB para nós fazermos uma denúncia para a Comissão de Direitos Humanos da OEA contra a Prefeitura de Porto Alegre. Pois nessa cidade que não tem leitos para internação psiquiátrica, vão lá e fecham os poucos que tem no Parque Belém. Mas queria saudar a criação da associação, da fundação das vítimas da lei antimanicomial. Então, quero dizer ao senhor telespectador, a senhora que perdeu um filho, que não conseguiu internação psiquiátrica, que tinha adição à droga, que não conseguiu tratamento, que foi vítima desta lei sanguinária, que é a lei antimanicomial, que se aproxime do sindicato, pode fazer contato com o sindicato médico, que nós vamos encaminhar para esse grupo de vítimas da lei antimanicomial, que vai trabalhar para derrubar esta lei que tem causado tanta dor, sofrimento e morte no nosso Estado. Doutor Paulo Guimarães. Eu ia fazer outro ponto final, mas como o doutor Paulo Argolo tocou na Prefeitura, acho que eu tenho a obrigação, Paulo Sérgio, de dar o meu depoimento aqui. É o que eu espero.
Dr. Paulo Argolo, só para lhe dizer, eu agora faz um mês que estou à frente da pasta da administração de Porto Alegre e tenho visto no dia a dia o esforço que a prefeitura e ali o centro, né, o núcleo das secretarias e do governo tem feito para cumprir com as suas obrigações, porque Porto Alegre não é diferente do Brasil e do Estado que estão quebrados. Porto Alegre não é uma ilha, então as dificuldades são muito grandes, inclusive dos repasses que não vêm do Ministério da Saúde para Porto Alegre, fora a arrecadação que caiu por demais, como ISSQN e IPTU na nossa cidade. Então, assim, Porto Alegre está com dificuldades para manter as suas contas, mas tem se virado como pode. Eu tenho que reconhecer que o prefeito Melo é vindo do outra pipa. Olha aqui, ó. Não é como o nosso prefeito Fortunato. Deputado, seu ponto final. Eu vou aproveitar então, já que a gente está discutindo saúde aqui, e queria dizer que até o final dessa semana agora o governo do estado vai fazer o repasse a hospitais, laboratórios que atendem pelo SUS de 140 milhões de reais. É um alívio, com certeza, para os hospitais que estavam esperando esses recursos já há um bom tempo do governo do estado. Então, até o final, hoje é quinta-feira, entre sexta e sábado, o governo do estado termina de pagar todos os hospitais, são 140 milhões de reais no total. Para alguns hospitais vai um valor maior e para outros menor, mas com certeza vai aliviar. E principalmente eu queria fazer uma referência ao caso do Hospital de Osório, que atende a toda a região ali do litoral, Palmares do Sul, que é a minha cidade, e dizer que é muito importante para todas as regiões, não só para a região do litoral, mas para todas as regiões, que esses repasses sejam feitos. Doutor Faustino Júnior. Tem médico. Seu ponto final. Tem médico que há não, 4 meses. Tem médico que não recebe há 4 meses por falta desse repasse. Na verdade, aqui eu queria fazer um parênteses em função de toda essa questão da Lava Jato e parabenizar a postura com que o Supremo Tribunal Federal conduziu o processo do impeachment até agora. Até agora, julgando extremamente rápido os recursos, e especialmente a postura do Gilmar Ferreira Mendes, que eu acho que nós teremos surpresas na semana que vem, já que volta para a pauta os processos de cassação de mandato do Temer e do Renan Calheiros. Então eu acredito que parabéns também ao senador Renan Calheiros pela condução do Senado. Diferente daquele circo que foi a Câmara Federal, o Senado foi absolutamente responsável. Só manchado com a presença de alguns deputados que tumultuaram, onde ele teve que pedir, inclusive, a organização de suspender a sessão. Foram tumultuar lá no Senado da República. Tumultuaram na Câmara e tumultuaram no Senado da República. Parabéns, Renan Calheiros. Além de uma crise econômica e política, nós temos uma crise de legitimidade. Nós precisamos de eleições gerais. E uma crise assim, eu quero aparecer, custe o que custar. Deputado Thiago Silva. Paulo, eu vejo assim, eu acho que nós precisamos superar esse ambiente de instabilidade crônica que já vem de muito tempo, não é? Ou seja, o Brasil precisa de estabilidade. O Estado brasileiro custa muito caro, custa 37% do PIB. Nós precisamos retomar a normalidade para que as pessoas possam trabalhar, empreender. Existem reformas muito importantes, estruturais, e é preciso um mínimo de estabilidade política. O Brasil tem que ter um projeto de nação. Presidente Temer, eu sinto que a ponte para o futuro ainda não é a travessia social. O Brasil precisa de um projeto de nação. Nós vínhamos num desgoverno, né? O Brasil vinha completamente perdido. Então, assim, nós precisamos de estabilidade, não é? Projeto político para o Brasil, uma agenda, não é? São questões cruciais para que o Brasil possa retomar o trabalho, o desenvolvimento, o emprego, a renda e esse ciclo voltar. E a credibilidade. Exatamente. Olha aqui, obrigado. Infinidade de WhatsApps aqui, infelizmente não consegue atender todos, nem os e-mails, mas obrigado pelo prestígio aí. Com críticas, com elogios, com críticas à queda da Dilma, com elogios à posse do Temer. Cada um tem direito à sua opinião e eu acho que isso é democracia, isso é relevante pela pluralidade. Nós não estamos vivendo uma ditadura. Cada um diz o que pensa. Faz parte. Obrigado, doutor Argolo. Até o Paulo Sérgio nos deixou falar. Paulo de Argolo Mendes. Hoje eu tive que interromper vossas excelências demais. Paulo de Argolo Mendes, eu sou o Paulo Guimarães.
Sim, Falaste Paulo de Argolo Mendes. Mas ele, Não, secretário. Mas o Paulo Paulo César de Mendes é o secretário de é administração. melhor que o Renan na mediação. Paulo também se confundiria com o doutor Paulo. Com certeza. Até porque ele é um médico. Com semelhantes issos. Tu tá, aliás, tu tá Jamais sendo confundiria. advogado a ser secretário da saúde. Verdade. Obrigado, deputado Martins. Obrigado ao reitor Faustino Júnior. Obrigado, doutor Tiago Silva. Um abraço ao seu pai. O senhor não chegou a falar dele, dos sentimentos dele nesse momento. Não dá tempo, né? Mas vamos trazer ele aqui para falar. Vamos. De novo, né? De novo, claro. O dia que ele veio, eu não estava aí, estava o Armando Burti. Vamos marcar. Vem aí o nosso noticiário com os nossos apresentadores de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul para as nossas 106 retransmissoras. Obrigado, boa noite.